Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eugênio Yoshida. Trabalho com medicina tradicional oriental, trabalho com acupuntura, fitoterapia chinesa e pacientes, amigos estão pedindo para falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? O coronavírus aí a gente pode ver aí que tá se falando muito aí numa pandemia, né? Que o vírus está se espalhando, então a gente está ouvindo muito aí, inclusive na faculdade que eu estou, eles estão até falando em parar as aulas por causa desse risco de contaminação. Então, o que eu vim aqui colocar para vocês é como que a medicina oriental vê a questão de um vírus, de uma bactéria. Existem camadas de defesas no nosso corpo, né? Essas camadas de defesa seriam como que se fosse assim, para eu chegar dentro da casa, até o quarto, que é o cômodo principal, existem o que? O portão, né? A porta da casa, o corredor, enfim, vários locais até chegar no quarto. Então esses seriam os métodos de defesa do nosso corpo. A gente fala que os anticorpos. Boa noite, Lúcia, Kelly, Sônia, Ana, Guilherme, Pri. Um beijo para vocês. Então, como que a gente fortalece essas questões? Estão falando dos cuidados, lavar as mãos, máscaras. Sim, só que tem pessoas que falam, eu não entrar no tumulto de pessoas evita que eu pegue um vírus. Depende do seu sistema imunológico. De repente, supondo, eu tenho coronavírus, vou lá, estou no meu prédio, saio na sacada e dou um espirro. O vírus está ali, né? Então, de repente, a pessoa está próxima, ela pode adquirir o vírus. Mas por que pessoas que adquirem ou são infectados e outras não infectadas? Por causa da questão do sistema imunológico que bloqueia a entrada desse vírus. O vírus é um exército inimigo que invade o nosso corpo. Então, como que a gente pode fazer para evitar? Então, vocês já devem ter ouvido falar de vitaminas, isso e aquilo. Pessoal, eu não vou falar dessa questão, vou falar assim, ó. Duas coisas principais que são feitas para melhorar nossa imunidade. É o quê? É nutrir nosso corpo. Duas formas básicas. Uma é fortalecer nossa respiração. A gente não se atenta à respiração. Existem exercícios respiratórios na China, Tai Chi Chuan, Qigong, que movimentam o quê? O exercício corporal, mas através das respirações. Então existem respirações para a gente fortalecer o nosso pulmão, nossa respiração. Tipos de respirações que a gente pode fazer simples em casa. Então eu estou lá, antes de dormir, até ajuda no nosso relaxamento. Então, inspirar, encher o pulmão, contar 3 segundos e expelir o ar pelo nariz. Então, inspirar e expirar lentamente. Isso você está fortalecendo o quê? O Qi do seu pulmão, a energia do seu pulmão. Ao acordar, a gente tem que estar agitado para o nosso dia a dia. Então aquela coisa de inspira pelo nariz e solta pela boca no ritmo mais rápido. Isso você está trabalhando o quê? Movimentando a energia do seu pulmão, o Qi do seu pulmão. Então isso você está fortalecendo a questão da sua respiração. E outro que a gente toma cuidado é a questão dos alimentos, pessoal. O alimento é muito importante pra gente. Patrícia, Viviane, um grande beijo pra vocês. Priscila. O que a gente come, pessoal? Então, não falam, a gente tem que tomar vitamina, mas alimentos, pessoal. Eu não tô vendo o pessoal focando muito. O que a gente come? Então, olha, eu vou falar assim, a medicina chinesa ela não condena nenhum tipo de alimento, ela fala que todos os alimentos eles são bem-vindos, né? Aí tem gente que vai pensar até animais, morcegos, enfim, né? Aí você pensa assim, não, vamos focar nos alimentos. Então, os alimentos que a gente deve evitar, pessoal, são leite e derivados. Por que leite e derivados? Leite e derivados, pessoal, ele aumenta a mucosidade do nosso corpo. Então imagina muco.
Nosso corpo com excesso de muco, então a gente vai ficar com um corpo tendencioso ao quê? A contrair um vírus. Concordo? Então abaixa a nossa imunidade. Por quê? A mucosidade, o leite, ele enfraquece o baço e o pulmão, porque o baço e o pulmão ele tem uma conexão. Os dois que fazem o quê? A questão da imunidade do nosso corpo. Sabe aquela imunidade energética? E a imunidade também. Então por isso que é bom a gente evitar. A gente está falando, a Viviane está falando, amo queijo, sou quase uma rata. Não é cortar, é evitar. Não comer com tanta frequência para evitar esse acúmulo de muco, tá? Esse acúmulo de muco pode ocasionar assim, uma debilidade do nosso sistema imunológico. Então evitem, tá? Prefiram alimentos picantes. Picantes são, por exemplo, nabo, rabanete, cebola, alho. Até estava falando com uma paciente, minha avó, eu não lembro da minha avó, falecida avó, de ficar gripada ou doente. Ela fazia o seguinte, que eu não sei se vocês vão gostar da ideia, ela pegava o arroz, ela exprimia o alho sobre o arroz e comia o alho cru. Então eu não tenho lembranças da minha avó doente, resfriada, porque ela comia. Então tem o picante. Então comermos também alimentos picantes. O sabor picante fortalece a energia do nosso pulmão, pessoal. Chá de gengibre também fortalece nosso sistema do pulmão, tá? Então todos os alimentos picantes. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não vim aqui para condenar o leite ou derivados, mas evitem o máximo que vocês puderem. Alimentos picantes ajudam. Raízes, tubérculos ajudam também, porque eles fortalecem bem a região do sistema digestivo, absorção, fortalece o nosso baço. O baço é muito importante pela medicina chinesa para a nossa imunidade, pessoal. Então vamos fortalecer, comer raízes, tubérculos cozidos, tá? O mel também ajuda a fortalecer muito o baço, pessoal. Então eu vou até ensinar para vocês fazerem um xarope, tá? Um xarope caseiro. É fácil de fazer, pessoal, e ajuda muito, tá bom? Então como que a gente vai fazer? Pega um nabo, fatia ele, pega uma vasilha, né, de plástico, vamos supor, ou de vidro. Você pega essas fatias e coloca nessa vasilha. Depois vocês podem pegar um rabanete, também fatiar ele e colocar em cima dos nabos cortados. E você completa isso com mel, cobre com mel, tampa e pode colocar na geladeira. O nabo e o rabanete, eles vão começar o quê? A desidratar e vai começar a soltar o quê? A água dele. E isso vai se misturar junto com o mel. Então você vai pegar esse mel com esse líquido, vai misturar com uma colher. Não se esqueçam, hein? Cuidado para não contaminar, não usar uma colher úmida, molhada, usada, não, sempre uma colher limpa. Então pega esse mel e pode tomar esse mel. Agora, se você quiser potencializar, você pode fazer um chá de gengibre. Esse chá de gengibre, pessoal, a gente fala ferver. O ideal, pessoal, é pegar o gengibre, cortar umas 2, 3 fatias com a casca, que a casca do gengibre ele é muito importante também para fortalecer o pulmão, tá? Fica a dica. Pega essas fatias, coloca numa xícara, pega a água, coloca para ferver. Na hora que ela começa a querer borbulhar, desliga, coloca essa água e tampa, tá? Aí dá uns 3 minutos, mas você pega esse mel que a gente fez, coloca ali, mistura e toma. Esse mel, em cerca de uns 2 dias, ele já começa a soltar, desidratar, tá? E esse mel a gente vai usando ele, vai tomando ele. O ideal é tomá-lo pelo menos umas 2 vezes no dia para a gente estar fortalecendo nosso sistema imunológico. Porque o mel fortalece o pulmão, ou aliás o baço, e o picante do nabo e do rabanete fortalece o pulmão. Então a gente vai ter um mel com um leve gosto picante. Isso vai ser muito legal para a gente fortalecer. Não significa que vai deixar a gente totalmente imune ao coronavírus, mas já vai ajudar bastante, pessoal. Então esse chá de gengibre e esse xarope que eu estou passando para vocês vai ajudar bastante, tá? Fica a dica aí para vocês, que tem muitos pacientes perguntando. Eu falei, então vou fazer uma live e vou passar para vocês essas dicas, tá? Então esse cuidado é importante. E aqui no Brasil, pessoal, a gente tem várias formas da gente estar melhorando, né? Então a gente tem o própolis.
De repente, nesse mel que a gente preparou, a gente pode colocar o própolis junto também. Colocar o própolis e tomar. E o própolis lá na China, pessoal, o valor é preço de ouro, vamos dizer assim. E aqui no Brasil, pessoal, a gente tem muitas lojas especializadas aqui na Liberdade, inclusive, que vendem própolis de boa qualidade. A gente pode estar pondo. Outra coisa, cascas, né? Que hoje a gente não sabe muita procedência, mas cascas de laranja, tangerina, eles são aromáticos, então a gente pode secá-los e a gente pode fazer chá deles, né? Ou infusões, né? A gente, mesma coisa, começou a ferver, coloca a casquinha, deixa ela esfriar um pouquinho, pode fazer um chá dele, misturar com esse mel e tomar, porque tudo que é aromático, ele consegue liberar, ele fala assim, rompe barreiras. Então, tô com o nariz meio entupido, você pode fazer um chá que ele vai liberar. Então ele consegue fazer esse processo de prevenção também, tá? Então, aí fala vitamina C, isso aqui, tudo bem, não vou entrar nesse mérito, falando mais assim da medicina oriental. Então existem até uns tratados que a gente vê alguns grupos aí de medicina chinesa, de acupuntura, que existem até os pontos para ser trabalhado para melhorar a nossa imunidade. Então esses pontos, só com a acupuntura, não, a gente pode usar a digitoterapia, o Douyin, para fortalecer esses pontos, né? Então são pontos que fortalecem. Eles estão usando até acupuntura, moxa bustão, fitoterapia chinesa para cuidar. Pessoal, o coronavírus, a gente vai observar assim, ele vai pegar principalmente pulmão, pneumonia, tosse. Então a gente vai ver na medicina chinesa, a gente fala, é uma questão de calor com umidade. Então existem fórmulas já que trabalham isso. E os chineses estão sendo tratados com essas fórmulas, essas ervas, a gente chama de drogas, né? Estão sendo tratados. Mas aí, não vou entrar nesse mérito de divulgação ou não, mas estão tendo. Então a gente tem aqui no Brasil também esses fitoterápicos, mas eu só vou falar um cuidado. Não é para sair tomando, para prevenir, não. Caso tenha o sintoma, a gente tem que observar os sinais e sintomas, uma pessoa especializada, um prescritor olhar e falar, não é isso, você toma esse fitoterápico. Existem fitoterápicos que previnem. Por exemplo, um exemplo é o cogumelo do sol. Ele tem uma ação muito boa, aumenta o sistema imunológico. O cogumelo do sol, né, que é aquele que é produzido aqui no Brasil, a gente tem outro cogumelo que chama cogumelo do imperador. Ele também é achado, ele é importado da China, ele também aumenta muito a nossa questão imunológica, pessoal. Então, são formas da gente prevenir essa questão do vírus, mas prevenir como? Melhorando a nossa imunidade, pessoal. Então, a gente pode fazer isso daí, melhorar a nossa imunidade. Então, vamos cuidar muito do que a gente come, nossa respiração, tá? Aqueles 2 exercícios básicos dos alimentos. Procura evitar comer muito alimento pesado, muito alimento gorduroso. Vamos comer um alimento um pouco mais leve, cozido, legumes. Isso daí vai ajudar bastante a questão da imunidade. O baço, ele gosta muito de alimentos que vêm embaixo da terra, tubérculos. Então vamos fortalecer nosso baço. O mel fortalece o baço. E os picantes, né? Nabo, rabanete, cebola, alho, gengibre, eles fortalecem o nosso pulmão. Então vamos lembrar disso daí para a gente melhorar a nossa imunidade. Pessoal, eu vou falar alguns pontos de acupuntura. Eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer com Douyin, uma técnica chamada Douyin, que vai trabalhar os pontos de acupuntura para a gente trabalhar questão da nossa imunidade, melhorar a nossa energia de defesa, que a gente chama de Wei Qi. Então, como que a gente melhora esse Wei Qi? Então, existem uns pontos. Eu vou ensinar um ponto básico. Sabe quando a gente começa... o que a gente muitas vezes não presta atenção nos sinais do nosso corpo. Muitas vezes quando o vírus entra, ou a gente tá perto, ele começa, sabe, às vezes começa a coçar o nariz. Isso daí já é o quê? É o vírus já tentando entrar. Então existem pontos para a gente já matar o vírus ali no nariz. O corpo tem esse potencial, pessoal, de matar o vírus. O vírus é o exército inimigo que está tentando invadir o nosso corpo, o nosso sistema. E nós temos o Wei Qi, que é o exército de defesa. Para. Só que muitas vezes, dependendo de como está esse exército, a gente tem que alertar esse exército. Como que a gente alerta esse exército? A gente pode ter uns pontos.
Quais são esses pontos? O primeiro ponto, a gente pega o dedão, a gente pode pegar até em forma assim de pinça, aqui ó, tá vendo a unha aqui? A gente vai pegar assim ó, isso aqui chama ponto P11, é o 11º ponto de pulmão. Vai pegar com uma pinça assim, e você pode ir girando assim ó. E a gente vai sentir, pessoal, é incrível. A gente começa a sentir o nariz coçar, a gente começa a sentir assim, já parar de coçar, porque o corpo já começa a reagir. Às vezes o ponto é dolorido. Garganta, pessoal, quando a gente sente a garganta arranhando, doendo, começa a pressionar, você vai perceber como que o corpo começa a reagir para matar esse vírus, pessoal. O corpo tem essa capacidade de matar vírus, tá? Porque o vírus é um exército inimigo. A gente está fortalecendo o nosso exército de proteção aqui. Esse é um ponto, tá? Que a gente pode estar pressionando. Quanto tempo, Eugênio? Até parar de doer o ponto. Ou parar o sintoma, né? Tô com dor de garganta. Nossa, a garganta já começou a aliviar. Quem tiver com dor de garganta, arranhando, experimenta pressionar o nariz coçando, começando a dar coriza. Pressiona o ponto. Outro ponto que eu vou ensinar para vocês, ó. A gente tem o dedo aqui, ó, o indicador e o polegar. A gente vai fazer aqui, ó, a gente vem com o dedo assim acompanhando aqui, ó. A gente vai parar aqui na encruzilhada aqui, vamos dizer, né, entre o dedão e o indicador. Aqui, aí a gente marca aqui, ó, né? Aí eu venho com o dedão da outra mão e pressiono. No que eu pressiono esse ponto se chama IG4, é o 4º ponto do canal de intestino grosso. Esse ponto também trabalha a imunidade, ele liga em cima a embaixo, né? Faz essa ligação do superior com o inferior. Então você pressiona, geralmente é um ponto dolorido, é um ponto bom, a gente fala que é o ponto bom para tudo, é ponto para dor, cólica, e esse ponto é um ponto de intestino, então ele ajuda o quê? Tudo que é toxicidade, o intestino libertar ou mandar embora. É o ponto de intestino grosso 4. Ele também é um ponto usado também para questão de imunidade. Tudo bem? Então esse é o segundo ponto que a gente pode estar utilizando, tá? Pode ser para criança, pode ser para idoso, pode ser para mulher, pode ser para homem. A mulher pode estar menstruada, não. Só evita, pessoal, só é bom evitar a mulher gestante, tá? Eu não vi casos de aborto, mas na recomendação de ponto fala é bom evitar mulheres grávidas. Mas o pontinho primeiro que eu ensinei não tem problema. Outro ponto, vocês vão enxergar, a gente vai ter bem aqui no cotovelo. A gente vem com o dedo aqui pelo antebraço, ele vai chegar no cotovelo, vai chegar bem aqui na ponta, no cotovelo aqui, ó. E vocês vêm com o dedo assim, ele vai parar aqui no cotovelo. Esse é um outro ponto de intestino grosso, é o 11º ponto de intestino grosso. Esse ponto, pessoal, é um ponto de imunidade. É um ponto que aumenta até glóbulos brancos do nosso corpo. Então a gente pressiona, sempre a pressão, ó, com o dedo, não é aqui, a gente aperta e pressiona. O sentido da pressão é para o cotovelo. Então eu seguro assim por fora e pressionam, tá? Esse é o 11º ponto do canal de intestino. Então ele mexe na nossa imunidade, pessoal. São esses 3 pontos básicos que a gente utiliza para fazer o quê? Melhorar o nosso exército de salvação aí, o nosso exército de imunidade. Então é um ponto também usado. Tem um outro ponto, pessoal, que eu vou tentar mostrar para vocês, que é um ponto na perna, tá? E esse ponto pode ser, inclusive tem até eu recebi um documento da WFAS, que é da World Federation Acupuncture, que ele fala que esses pontos que eu passei para vocês, tem outros pontos, mas esses pontos, e tem mais um ponto que eu vou ensinar vocês, ó. Me desculpe aqui que ficou meio no improviso, ó. Não sei se vocês vão enxergar aqui, ó. A gente tem aqui a nossa perna. A gente vai perceber aqui, ó, tem o joelho aqui, ó. Nós temos a gente vai sentir um furinho aqui, ó. Aí a gente vai descer nesse furinho aqui, ó, em sentido aqui da perna, aqui na lateral aqui, a gente vai sentir um pontinho dolorido aqui, ó. Ó, de novo, furinho, você desce aqui, ó. Desce na diagonal para baixo, ó. Aqui, esse é o 36º ponto de estômago. Esse ponto,
Depois eu até posto, pessoal, eu coloco a localização do ponto direitinho para vocês, né? As imagens, né? Eu posso colocar aqui no Facebook sem nenhum problema e mostrar para vocês onde que é o ponto certinho. E esse ponto é o ponto, a gente chama até da alegria de viver. É um ponto que a gente usa muito em geriatria, pessoas para idosas, né? Que fala, o coronavírus é perigoso para pessoas idosas. Se usa nesse ponto. E usa o que? Moxabustão. Moxabustão que perdoa que eu não tenho aqui. É um tipo de um charuto feito com o que? Uma erva chamada Artemisia vulgaris. E ele a partir da queima dela se fica aquele um charuto mesmo. Aí você vai aproximando desse ponto que eu mostrei do joelho aqui, próximo ao joelho, e chega, encosta, esquenta, tira 9 vezes cada lado, tá? 9 vezes, você vai 9, 1, esquentou, tira, 2, 9 vezes do outro lado. Então a gente vai fazer 9 vezes de cada lado, tá? Ou se não, eu não tenho moxabustão, Eugênio, então eu vou lá e pressiono o ponto. Pressiono o ponto. Então eu posso pressionar o ponto e posso o quê? Aqui eu só segurei na perna ali, eu vou fazer, supondo que aqui fosse minha perna, eu vou fazer o quê? Eu vou estimular, vou girar o ponto. São esses dois pontos, são bilaterais dos dois lados das pernas. É que tá um pouquinho ruim, como pediram para mim, eu fui fazendo aqui a live e não preparei as imagens, mas eu já pego da internet e posto para vocês logo em seguida as imagens desses 3 pontos, pessoal. Então esses pontos vão ajudar bastante. Eu vou falar outra dica para vocês. Ficou um pouquinho comprida a live, mas é assim, pelo fato da imprensa, da mídia estar colocando toda essa questão aí do coronavírus, isso gera um certo pânico, um certo medo, uma certa ansiedade. E quando se tem medo, ansiedade, todos esses sentimentos, se a gente pode chamar assim, ele começa a mexer no nosso lado do quê? Da imunidade. Por quê? O medo, a ansiedade, ele vai começar a aumentar a adrenalina no nosso corpo, pessoal. E quando se aumenta a adrenalina, a imunidade cai. Então a gente fica com mais tendência a contrair não apenas o coronavírus. Os exércitos inimigos só ficam na espreita. A imunidade abaixou, ele entra. Então a gente abaixa nosso sistema imunológico. Não estou falando que, por favor, não entenda que eu esteja dizendo que o que a imprensa está dizendo está errado. Não, existe mesmo esse vírus se espalhando. Porém, pessoal, vamos, em vez da gente concentrar e se ficar naquela coisa, se eu sair eu vou pegar, pessoal, vamos fazer o seguinte, cuidem da alimentação, cuidem da respiração, cuidem da nossa higiene também, que fala, lavar as mãos, não pôr as mãos na boca, nos olhos, tudo bem, mas a gente vai estar, em algum momento a gente vai estar na multidão, no metrô, no ônibus, com pessoas, na escola, no trabalho, a gente vai estar todo momento em contato com pessoas e também no ar. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa questão da alimentação, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa respiração, trabalhar aos pontos. Aquele xarope que eu passei para vocês são formas assim naturais, você vê, não são muito complicadas, tá? Existem casos, pessoal, que não dá para falar assim, como diria, falar que é tudo igual, mas na China tem casos, eu vi lá de material mesmo, de fontes confiáveis, dizendo que uma pessoa idosa de 70 anos com problema cardíaco, com problema respiratório, contraiu o vírus coronavírus, foi tratado e passa bem, não houve complicação. Então a gente tem que observar o que? Cuide disso. Eu vou ficar, aquele medo, aquele pânico, isso só vai debilitar mais o nosso sistema imunológico. Então vamos olhar por esse lado. Existe, pessoal, existe, realmente. Vamos tomar nosso cuidado, mas vamos focar o que? Na nossa saúde, porque a saúde da gente só a gente sabe, pessoal. Então eu também todo dia estou aqui em contato, risco é grande de ter o coronavírus, sim, mas procura se cuidar. Existem xaropes à venda no mercado, pessoal, também que vêm da China, que eles são muito bons para fazer o quê? Para fortalecer a questão do pulmão também, tá? Então é isso que eu estou passando para vocês, assim, bem básico para vocês. Volto a dizer, não é que não seja preocupante a situação. Sim, a gente tem que estar preocupado, a gente tem que estar atento, mas atento não
apenas em lavar a mão, isso não, atento na sua saúde. Hoje eu estou cansado, durmam bem, tomem líquidos, tá? Então esses cuidados básicos aí que muitas vezes a gente deixa de lado e se preocupa com outras coisas. Então vamos ver lá o que antigamente se fazia, né? Então hoje se fala, os idosos são mais arriscados de ter o problema. Sim, por causa da imunidade, mas também não dá para falar que é todo idoso, pessoal, porque se a gente pegar as pessoas com, vamos dizer, na faixa etária de 60 anos, essas pessoas ainda consumiram alimentos mais saudáveis do que a geração seguinte, que é a nossa. Então eles têm uma imunidade, vamos dizer, até melhor que a nossa, por causa da alimentação. Então a gente tem que olhar por esse lado. Então são vários fatores que a gente tem que observar também. Então eu procurei fazer o básico aqui, falar para vocês assim, o melhor que eu tenho aqui eu estou passando para vocês, o que eu venho aprendendo, estudando durante esses 17 anos aqui. Eu estou procurando passar da melhor forma aqui para vocês, que várias pessoas pediram para mim. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer uma live hoje e vou procurar explicar da melhor forma possível, pessoal. Então eu agradeço a presença da Dona Alvacira, Adriana Silva, Adriana Buschini, né? Tem duas Adrianas, por ter acompanhado a live, tá? Então espero que essas dicas ajudem vocês. Então eu vou passar para vocês os pontos certinhos, eu vou tirar foto, falar, esse é de imunidade, isso, vou separar os pontos direitinho. São esses 1, 2, 3, 4 pontos, né, que eu passei básico para vocês, tá? Entre outros que eu posso estar passando para vocês aí, que eu recebi aí de fontes seguras aí de pontos, a gente passa para vocês, e qualquer pessoa pode estar fazendo esses pontos aí. E se a gente tem esse método natural de estimular o nosso corpo, vamos fazer isso daí, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tudo bem? Então agradeço a vocês e uma excelente noite para vocês.